Uma vez pela noite muito triste me achava num intenso e terrível negror. E ao sentir-me tão só, eu clamei: ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Poderei, qual um rei, habitar num palácio, ter poder e riquezas na mão. Mas muito triste serei se estiver a sós, em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lar. Vem me guiar com teu amor, sempre junto de ti, Senhor. Boa noite, irmãos e amigos que nos assistem através do canal Esperança para Viver. Que Deus o abençoe ricamente. Mais uma noite nós estamos aqui com a intenção de anunciar a palavra de Deus. Nós queremos já começar pedindo vocês para que possam pegar a Bíblia para nos acompanhar. E também nós queremos convidar vocês para fechar os olhos para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o Teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos Te agradecer pela vida, pela saúde, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nossa vida. Queremos, ó Pai, Te pedir uma bênção especial para cada ouvinte, Senhor, que nos assiste nesse momento. E para aqueles que no futuro vão nos assistir, que o Espírito Santo possa falar ao coração deles também. Pedimos que, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todos nós. Amém. Nós queremos aí já continuar fazendo o mesmo pedido, que vocês continuem compartilhando, né, a mensagem com outras pessoas, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao livro Atos dos Apóstolos, que nós já estamos estudando já há muito tempo. Nós estamos hoje no capítulo 56, que traz o título Patmos. Então, nós vamos aí dar continuidade. Só que antes eu queria convidar vocês para poder abrir a palavra de Deus, para que a gente possa continuar para a gente poder ler aqui uma passagem. Amós, capítulo 3, versículo 7. A minha Bíblia, o profeta Amós diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a palavra de Deus ela é muito clara. Deus não faz nada sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. E nós aqui vamos dar início aqui então
Há mais de meio século havia passado desde a organização da igreja cristã. E durante esse tempo, a mensagem do evangelho tinha sofrido constante oposição. Seus inimigos jamais afrouxaram os esforços e, afinal, alcançaram êxito ao arregimentar o poder do imperador romano contra os cristãos. Na terrível perseguição que se seguiu, o apóstolo João muito fez para confirmar e fortalecer a fé dos crentes. Ele deu um testemunho que seus adversários não puderam refutar, e que ajudou seus irmãos a enfrentar com lealdade e coragem as provas que lhes sobrevieram. O interessante, irmãos e amigos, que quando a fé dos cristãos lhes parecia vacilar sob a feroz oposição que eram forçados a enfrentar, o velho e provado servo de Jesus lhes repetia com poder e eloquência a história de um Salvador crucificado e ressuscitado. João mantinha firmemente a sua fé, e de seus lábios brotava sempre a mesma e alegre mensagem. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Essa passagem está lá em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. João alcançou avançada idade. E João, irmãos e amigos, ele testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo. O último sobrevivente dos discípulos, que havia privado intimamente com o Salvador. Sua mensagem teve grande influência em estabelecer o fato de que Jesus é o Messias, o Redentor do mundo. E ninguém podia duvidar de sua sinceridade. E através de seus ensinos, muitos foram levados a deixar a incredulidade. Nós sabemos que na época de Jesus e dos discípulos, havia muita incredulidade. E nós sabemos também, irmãos e amigos, que no século 21, há muita e muita incredulidade. Os príncipes dos judeus encheram-se de ódio atroz contra João, por sua inamovível fidelidade à causa de Cristo. E declararam que de nada valiam seus esforços contra os cristãos, enquanto o testemunho de João soasse aos ouvidos do povo. Para que os milagres e ensinos de Cristo fossem esquecidos, a voz da ousada testemunha teria de ser silenciada. Esse era o pensamento dos inimigos do Evangelho e do velho apóstolo João. E eles pensavam assim mesmo: para que os milagres e ensinos de Cristo fossem esquecidos, a voz ousada dessa testemunha tem que ser silenciada. João foi, por conseguinte, convocado a Roma para ser julgado por sua fé. Aqui, perante as autoridades, as doutrinas do apóstolo foram deturpadas. Falsas testemunhas acusaram-no de ensinar sediciosas heresias. Por essas acusações, esperavam seus inimigos levar em breve
o discípulo à morte. João respondeu por si de maneira clara e convincente, com tal simplicidade, que suas palavras tiveram um efeito poderoso. Seus ouvintes ficaram atônitos com sua sabedoria e eloquência. Porém, quanto mais convincente seu testemunho, mais profundo era o ódio de seus opositores. Até o imperador de Roma, Domiciliano, estava cheio de ira. E o interessante é que nenhum deles podia contradizer as razões do fiel advogado de Cristo, nem disputar o poder que lhe acompanhava na exposição da verdade. E aí o inimigo aproveitou essa oportunidade. Determinou, contudo, fazer silenciar sua voz. Eu não sei se vocês sabem, né? Muitos não sabem, mas a história mostra que João, ele foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. O óleo estava até borbulhando, mas a história também mostra que o Senhor Jesus preservou a vida de seu fiel servo. Da mesma maneira que ele preservou também a vida dos 3 hebreus lá em Babilônia, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente. Ao serem pronunciadas as palavras: assim pereçam todos os que creem nesse enganador, Jesus Cristo de Nazaré, João declarou: meu mestre se submeteu pacientemente a tudo quanto Satanás e seus anjos puderam inventar para humilhá-lo e torturá-lo. Ele deu a vida para salvar o mundo. Considero uma honra o ser-me permitido sofrer por amor a Cristo. Sou homem pecador e fraco. Cristo era santo e inocente e incontaminado. Não pecou e nem foi achado engano em sua boca. E João considerou um privilégio sofrer pelo seu mestre. Estas palavras exerceram sua influência, e João foi retirado do caldeirão pelos mesmos homens que ali o haviam lançado. E o interessante é que, de novo, a mão da perseguição caiu pesadamente sobre o apóstolo. E por decreto do imperador, João foi banido para a ilha de Patmos. E creio eu que eles pensaram assim: agora acabou. Porque a ilha era muito afastada, e ali era levado todas as pessoas que eram condenados, criminosos. Mas João, ele foi condenado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Do jeitinho que relata em Apocalipse 1, versículo 9. Aqui pesavam seus inimigos, aqui pensavam seus inimigos, que sua influência não mais seria sentida, e ele morreria afinal pelas privações e sofrimento. Mas nós sabemos claramente que qualquer um de nós que tivermos em comunhão com Deus, não importa aonde eles nos prenderem e nos levarem, o Espírito Santo tem livre acesso à nossa mente. Patmos, uma ilha árida e rochosa, no mar Egeu, havia sido escolhida pelo governo romano para banimento de criminosos. Mas para o servo de Deus, sua solitária habitação tornou-se a porta do céu.
aqui afastado das afanosas cenas da vida e dos ativos labores dos primeiros anos, ele teve a companhia de Deus, de Cristo e dos anjos celestiais. E deles recebeu instrução para a igreja por todo o tempo futuro. Olha que coisa interessante, né? Os seus inimigos pensaram que tinham silenciado ele. E ali Deus aproveitou para poder revelar para ele as cenas finais do fim do mundo que estão escritas no livro de Apocalipse. Os eventos que teriam lugar nas cenas finais da história deste mundo foram esboçados perante ele, e ali escreveu as visões recebidas de Deus. Quando sua voz não mais podia testificar daquele a quem amava e servia, as mensagens que foram dadas nessa costa desolada deviam avançar como uma lâmpada que arde, declarando o seguro propósito do Senhor concernente a cada nação, tribo, língua e terra. Entre as rochas e recifes de Patmos, João manteve comunhão com seu Criador. Em seu isolado lar, João estava habilitado a estudar mais intimamente que nunca antes as manifestações do poder divino, como reveladas no livro da natureza e nas páginas da inspiração. Era para ele um deleite meditar sobre as obras da criação e adorar o divino arquiteto. Em anos anteriores, seus olhos tinham se deleitado na contemplação dos morros cobertos de flores. E de florestas verdes, e frutíferas planícies, e nas belezas da natureza, sempre se deleitava em considerar a sabedoria e a habilidade do Criador. Então, nós entendemos através da inspiração que Deus, ele não tem só a palavra de Deus que revela para nós as verdades, mas a natureza, tudo que foi criado na face da terra, revela a mão de um arquiteto, de um Deus criador. E se nós contemplarmos a natureza, nós também manteremos comunhão com Cristo. Manteremos comunhão com Cristo. O interessante também que as poderosas ondas, em sua terrível comoção, mantidas em seus limites, por mão invisível, falavam do controle de um poder infinito. E em contraste, considerava a fraqueza e futilidade dos mortais, que embora vermes do pó, gloriam-se em sua suposta sabedoria e força, e colocam o coração contra o governador do universo, como se Deus fosse igual a eles. As rochas lhe lembravam Cristo, a rocha de sua fortaleza, em cujo abrigo podia ele refugiar-se sem temor. Então, Cristo é a nossa rocha, aonde nós podemos nos refugiar sem temor. Do exilado apóstolo, sobre o rochedo de Patmos, subiam para Deus os mais ardentes anseios de sua alma, as mais ferventes orações. A história de João fornece uma vivida ilustração de como Deus pode usar obreiros idosos. A história de João ilustra como Deus pode usar obreiros idosos. Quando João foi exilado para a ilha de Patmos,
Havia muitos que o consideravam como tendo passado do tempo de serviço, como um caniço velho quebrado, pronto para cair a qualquer momento. Mas o Senhor achou próprio usá-lo ainda. Embora banido das cenas de seus primeiros labores, ele não cessou de dar testemunho da verdade. E mesmo em Pátimos, ele fez amigos e conversos. Sua mensagem era de alegria, e ele proclamava um Salvador ressurreto, que no céu intercedia por seu povo, até que pudesse retornar para tomar o seu povo para si mesmo. E foi depois de haver João sido zombado por muitas pessoas, e quem sabe até cristãos daquela época incrédulos. Foi depois disso que ele recebeu do céu as maiores revelações que durante todos os anos anteriores de sua vida. A mais terna consideração deve ser dispensada a todos aqueles cujos interesses da vida estiveram ligados com a obra de Deus. Esses obreiros, irmãos e amigos, idosos, têm permanecido fiéis em meio a tempestades e provas. Eles podem ter enfermidades, sim, mas eles possuem ainda talentos que os qualificam para permanecer em seu lugar na causa de Deus. Embora gastos, incapazes de levar os encargos mais pesados, que os mais jovens podem e devem levar, seus conselhos são do mais alto valor. Então, talvez aqui eu estou falando para alguém que é jovem e pensa que as pessoas de mais idade já perdeu seu valor, mesmo na causa de Cristo. Você está enganado, porque Deus usa quem Ele quer. Os mais velhos, eles têm conhecimento e experiência. Então, nós não devemos desprezar os conselhos dos mais velhos. Eles podem ter cometido erros, mas de suas falhas aprenderam a evitar erros e perigos, e não são ainda assim competentes para dar sábios conselhos? Suportaram provas e aflições, embora tenham perdido parte de seu vigor. O Senhor não os põe de lado. Ele lhes dá especial graça e sabedoria. Os que serviram seu mestre, quando a obra era mais difícil, que suportaram a pobreza e permaneceram fiéis, quando poucos haviam ao lado da verdade, devem ser honrados e respeitados. Assim diz a palavra de Deus. O Senhor deseja que os obreiros mais jovens ganhem sabedoria, fortaleza e maturidade pela associação com esses homens fiéis. Que os homens mais jovens sintam que ter entre eles tais obreiros lhes representa um alto favor. Dê-lhes um lugar de honra em seus concílios. Deus deseja que os velhos e provados obreiros permaneçam em seus lugares, fazendo sua parte para livrar os homens e mulheres de serem varridos pela poderosa corrente do mal. E deseja que conservem a armadura até que lhes ordene depô-la. Na experiência, irmãos e amigos, do apóstolo João, sobre a perseguição, há para o cristão
uma lição de maravilhosa fortaleza e conforto. Deus não impede a trama dos ímpios, mas faz que seus estratagemas contribuam para o bem daqueles que em prova e conflito mantêm sua fé e lealdade. Então, o desejo de Deus, irmãos e amigos, que nós respeitamos os obreiros mais velhos e conservemos eles também nas reuniões para grandes decisões e que nós possamos também obter conselhos deles também. É o nosso desejo, também o desejo de Deus. Com esse pensamento eu quero convidar você para que nós possamos terminar com mais uma palavra de oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos louvar o teu nome pela tua bondade e misericórdia de conservar a vida dos teus servos até o final. Continue conosco, abençoe cada ouvinte em nome de Jesus. Amém. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer.